A gente envelheceu no Brasil em 40 anos, o que a Europa demorou 400 anos para envelhecer, trazendo um cenário de doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas que, na sua extensão, exigem um comportamento dos cenários de saúde bem diferente do que você tem numa doença aguda. Então, isso já traz para a gente um cenário diferente e o câncer está inserido dentro desse contexto. A gente tem uma projeção de crescimento populacional nos próximos 10 anos de 9%, mas de população acima de 65 anos de 59%. E o câncer está relacionado com a idade. Quanto mais a gente envelhece, mais acumula mutações e aparece então a possibilidade da gente ter câncer. Hoje tem um aumento da mortalidade no câncer das mulheres de mais ou menos 70%, que a gente está tendo, de 60 e poucos por cento nos homens, que vai transformar o câncer na principal causa de morte. Associado à idade, que ninguém quer evitar, né? A gente tem as bebidas alcoólicas. Né? A gente sabe hoje que as bebidas alcoólicas elas não têm um patamar de dose segura. Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre o panorama do câncer no Brasil, sobre os avanços e desafios da política nacional do câncer. A gente também vai abordar estratégias de rastreamento da doença e entender a priorização que esse tema tem dentro das políticas públicas. Antes de apresentar o meu convidado, quero já deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem o lembrete para os próximos vídeos. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora vamos falar do meu convidado de hoje. Ele tem mais de 4 décadas dedicadas à oncologia. É graduado pela Escola Médica do Rio de Janeiro, da Universidade Gama Filho, e possui sólida experiência em entidades médicas nacionais e internacionais. É membro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, da Sociedade Europeia de Oncologia e integra o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Desde março de 2023, atua como diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o órgão vinculado ao Ministério da Saúde, onde ele já lidera esforços estratégicos no combate ao câncer no Brasil. Eu queria então dar boas-vindas ao Roberto Gil. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer estar dividindo com você tudo que a gente está tentando fazer hoje dentro desse cenário angustiante da oncologia no Brasil. Doutor Gil, vamos conversar então e começar com um panorama, né? Eu acho que temos ainda muitos tópicos dentro dessa nossa conversa. Eu trouxe aqui uns números para a gente dar uma aterrissada. Estimativas do próprio INCA apontam para 700 mil novos casos de câncer por ano. Tem uma outra estimativa que mostra que esse vai ser um problema crescente. A Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, que é vinculada à ONU, divulgou uma projeção indicando que o número de casos da doença deve crescer cerca de 65% em todo o mundo nos próximos 25 anos. Ou seja, a gente já tem um número alto e esse número vai continuar crescendo. A gente tem vários desafios para endereçar aqui, a gente vai fazer isso aqui ao longo da nossa conversa, mas para começar, como que a gente está hoje? A gente está preparado para esse cenário? Não, eu acho que dizer que não. A gente tem que entender, assim, quando eu comecei a fazer medicina, e a gente depois teve um dado marcante no Brasil, que foi o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. A gente pensava e a gente tinha um cenário mais de doenças agudas. E a gente foi tendo, com o envelhecimento da população, que foi muito acentuado no Brasil, foi muito rápido, a gente envelheceu no Brasil em 40 anos, o que a Europa demorou 400 anos para envelhecer, trazendo um cenário de doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas que, na sua extensão, exigem um comportamento dos cenários de saúde bem diferente do que você tem numa doença aguda. Então, isso já traz para a gente um cenário diferente e o câncer está inserido dentro desse contexto. A gente tem, hoje a gente fala muito em pirâmide populacional, mas a gente tem uma moringa populacional. A gente tem uma projeção de crescimento populacional nos próximos 10 anos de 9%, mas de população acima de 65 anos de 59%. E o câncer está relacionado com a idade.
Quanto mais a gente envelhece, mais acumula mutações e aparece, então, a possibilidade da gente ter câncer. Isso só traz para a gente a perspectiva que a nossa incidência tende a continuar aumentando. E, por uma série de questões de estruturação, a nossa mortalidade também não está diminuindo. Então, a gente vai tendo um cenário que a gente hoje tem um aumento da mortalidade no câncer das mulheres de mais ou menos 70%, que a gente está tendo de 60 e poucos por cento nos homens, que vai transformar o câncer na principal causa de morte no Brasil. Já é em algumas cidades brasileiras, isso já é uma realidade hoje, mas a gente vai ter no futuro a principal causa de mortalidade sendo o câncer. E pensando, então, em como que a gente se prepara para esse cenário, né? Eu entendo que não é simplesmente parar e começar algo do zero, mas é uma transformação constante. A gente teve recentemente, inclusive, o investimento, a criação da Política Nacional do Câncer. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, tá ali a nossa estruturação para esse futuro? Perfeito. Eu acho que a gente já foi aprendendo ao longo dos anos que o câncer é um processo contínuo. Ele não é uma doença que se chama da noite para o dia, que aparece... muita gente tem essa impressão, eu não sentia nada e agora tem um câncer, foi muito rápido. Mas a gente tem toda uma linha evolutiva. Então, hoje a gente já sabe, quer dizer, aonde a gente tem que se preocupar? Primeiro cenário da prevenção. Então, hoje a gente já sabe que 30% a 50% dos cânceres estão relacionados a fatores de riscos estabelecidos. Então, hoje, se eu olhar a questão do tabagismo, por exemplo, o tabaco é um produto que ele só existe porque a gente não conhecia o potencial nocivo que ele tem. Então, ele um produto que mata 1 em cada 2 usuários, não seria nem permitido ter. Mas a gente já lida com isso, com todo esse cenário que a gente tem. Então, a gente tem que olhar isso como um fator determinante. Parece simples, Todos nós temos a compreensão universal de que o cigarro é muito ruim, que ele precisa parar de existir, mas nós enfrentamos determinantes comerciais muito poderosos. Então, o cigarro, por exemplo, hoje na indústria do entretenimento, ele é apresentado de uma maneira absolutamente casual. A pessoa acende, a prevalência no entretenimento do cigarro não tem nada a ver com aquilo que você vê na sociedade. Eu passo o dia inteiro sem ver pessoas fumando. Eu ligo um filme, em 10 minutos alguém acendeu um cigarro e criou um simbolismo também associado àquilo. Rituais de amadurecimento, então é o jovem que cresce e começa a fumar, rituais de emancipação feminina, então a mulher começa a fumar, a casualidade, quer dizer, alguém está fumando, alguém passa do lado e fala, não, eu vou fumar também, então, como se isso fosse o habitual das pessoas, não fosse uma dependência que a gente tivesse. E aí a gente, quando consegue ter políticas públicas muito efetivas que diminuem a prevalência, aí a indústria começa a mudar os seus meios de levar essa nicotina de uma outra maneira, que são os vapes, são os produtos eletrônicos, dirigidos para idades mais precoces, o que não preocupa muito. Porque quanto mais precoce eu me exponho ao fator de risco, mais cedo será, entendeu? O efeito cumulativo desse tempo que eu preciso ter para essa acumulação de mutações, levando uma população economicamente ativa. Aí eu vou nas discussões de narrativa, na questão de tributações, de taxas, e eu faço uma conta que se eu te apresentasse, você vai falar, você está brincando comigo, Eu te dou 8 bilhões e você me devolve 185 bilhões. Porque é o cálculo que a gente tem entre aquilo que a gente arrecada com as taxas dos produtos comercializáveis, entendeu? E aquilo que a gente gasta direta e indiretamente com as doenças que causam esse produto. Isso não tem lógica, você nunca vai compensar. E aí a gente cria outras falácias, a questão do contrabando. Não, o preço tem que ser barato, porque eu tenho um país muito grande e eu vou ter contrabando. Sendo que a gente tem o cigarro brasileiro, um dos mais baratos do mundo, e a gente não diminuiu nossas taxas de contrabando. Porque o produto, ele por si só, a produção é muito barata. Então você vai ter um preço de produção muito barato. O problema está na tributação. E sempre você vai ter um comércio ilícito associado, que não depende só do preço. Existe uma clara relação entre preço de cigarro e diminuição de consumo. Aí a gente vai para outro fator de risco, alimentação. Poxa, quem vai brigar contra alimento? Só que a gente, quando está falando de alimentação, nem todo alimento é igual.
Então, a gente tem, o maior impacto que a gente teve de redução de mortalidade foi em câncer de estômago, quando a gente começou a refrigerar os medicamentos ao longo dos anos. Quando a gente parou de usar técnicas de processamento, tipo salgamento, outras coisas, que levavam ao desenvolvimento de substâncias carcinogênicas em produtos processados, que a gente come até hoje, que são carnes processadas, produtos processados que a gente tem. Só que a gente foi substituindo por metodologias de quebrar moléculas, de ultraprocessar os alimentos, que está levando hoje a uma epidemia de obesidade, que está relacionada ao câncer, e mesmo sem obesidade, a de câncer do trato gastrointestinal, como a gente está vendo ali. Mas são determinantes comerciais muito fortes. É difícil numa reforma tributária você estar discutindo isso. A gente permitiu hoje que refrigerante, que não tem nenhum poder nutritivo, hoje tem isenção fiscal, porque está numa zona franca. Enfrentar isso não é fácil. Aí a gente vai para o câncer ocupacional. Aí a gente enfrenta, quer dizer, quanto tempo a gente teve que ir para a proibição do amianto? Né? Quanto tempo a gente teve que mostrar que você tinha necessidade de você ter um controle, que aquilo dava câncer de pulmão, que aquele trabalhador estava sendo prejudicado. E até a gente conseguiu uma legislação. Não é fácil. A gente tem agora os derivados de benzeno, que são os produtos, né, dos combustíveis fósseis. Né? O Brasil é um dos poucos países que você continua tendo um frentista que, sem proteção alguma, fica o dia inteiro botando bomba de gasolina, inalando uma substância que, se você olhar na bomba, está escrito ali carcinogênico tipo 1. Entendeu? E ele não tem proteção. Agora, se você vai falar com esse trabalhador, ele tem medo de perder o emprego. Você fala com o dono do posto, ele não quer gastar em IPI. Se você fala com os grandes dirigentes da Petrobras, ele não quer proteger o seu trabalhador porque ele está exposto lá. Então, não é fácil você enfrentar isso enquanto sociedade. Quando você não faz isso, você tem a dificuldade. Concentração urbana. Quando eu mudo uma sociedade rural, onde esses processos, esses fatores estavam mais distantes, eu concentro tudo no mesmo lugar, eu exponho mais gente a isso. Então, isso vai associado à idade, que ninguém quer evitar, né? A gente tem as bebidas alcoólicas. Né? A gente sabe hoje que as bebidas alcoólicas, elas não têm um patamar de dose segura. Durante um tempo a gente até queria colocar o vinho como protetor. Uma tacinha por dia, né? Isso, aquelas coisas que a gente fazia, a gente sabe que isso não é verdade. Mas é um enfrentamento difícil. Eu falo que eu tenho um conflito de interesses, porque eu fui recebido na minha faculdade com a chopada para você entrar, comemorar que você estava ali. Então é uma coisa complicada. Então a gente vai vendo exposição ao sol, a gente está lidando com uma série de coisas, entendeu, Natália? Mas a gente precisa olhar para isso, a sociedade precisa. Porque o preço que a gente calcula, e esse é um papel que o INCA procura fazer, é calcular economicamente o que significa. Qual é o ganho econômico que eu tenho com essas atividades produtivas e quanto eu estou pagando na saúde, entendeu? O que o próprio Estado tem que fazer. Isso não está sendo compensador da maneira que a gente está levando hoje. Só que são grupos setoriais que ganham, são grupos setoriais que perdem. E a saúde está perdendo muito. Se a gente não olhar isso, não tem equilíbrio. Olhando para isso, outra coisa que acontece no Brasil, a gente hoje tem diagnóstico muito tardio. Eu acho que antes da gente entrar na questão do diagnóstico de outras questões do Brasil, eu queria entender um dos contextos que você traz. Eu fui anotando aqui alguns dos tópicos, né? Então, assim, o câncer está aumentando, obviamente, por um aumento da idade da população, mas também combinado com outras questões. Então, tabagismo, a alimentação, os produtos químicos que estão, de alguma forma, inseridos, a concentração urbana, as bebidas alcoólicas, a exposição ao sol. E aí, tudo isso está acontecendo, precisa ter um foco ali de política pública para tentar coibir. A minha pergunta, e antes da gente falar um pouco do diagnóstico do que está acontecendo, o câncer, a oncologia, é uma prioridade para a construção de política pública? Não tenho a menor dúvida, e ela não foi adotada à toa. Se você hoje pegar qualquer cenário hospitalar, ambulatorial, da atenção básica, o câncer está presente imediatamente como uma doença muito prevalente, como eu falei, vai se tornar a principal causa de mortalidade que você tem. O câncer hoje, ele é um desafio não só para o paciente que tem, é para o seu cuidador, para os seus familiares, para aquele grupo social que ele mexe com aquela... Ele, quando atinge hoje um paciente em idade produtiva, ele também interfere nessa questão indireta que a gente tem. O cuidado e o investimento nessa área, né, médica é muito grande, se sofisticando cada vez mais com todo o custo que isso apresenta. Então, hoje você também tem que ter uma reflexão contínua sobre priorizações, o que você faz, como você garante acesso, como você garante que aquilo que você produziu não seja para poucos, mas seja para a população, principalmente quando
quando você tem um sistema universal como o nosso. Então, o câncer por si só, hoje é uma preocupação muito grande que você tem, como são as doenças crônicas não transmissíveis. Não estou afastando o impacto, por exemplo, tem o trauma hoje, que você tem as doenças hoje osteoarticulares, todo mundo quer viver mais e viver melhor, né? A atribuição da qualidade de vida está dentro desse contexto transformador. Porque uma doença aguda, ela tem um ciclo. Eu tenho a doença, fico muito mal, passo e fiquei curado e continuo a minha vida. Uma doença crônica, normalmente ele tem o conceito de cuidados paliativos, por exemplo, que a gente modificou, que não são cuidados de final de vida, são cuidados que você tem numa doença crônica. Por exemplo, o Brasil é recordista em pé diabético, em amputação, por uma doença crônica. Como eu não tenho medidas de prevenção, de linha de cuidados eficazes, eu acabo tendo uma sequela muito grande de alguma coisa que eu tenho, porque eu tenho que introduzir um cuidado paliativo que cuide do pé, daquela ferida que eu faço, não deixar aquilo evoluir. Então, essas coisas estão muito associadas. O câncer ganhou uma prioridade muito grande. E mais, hoje tem uma coisa muito boa, que figuras públicas expõem hoje essa questão. E isso tem um efeito multiplicador enorme. Né? A gente, cada vez que tem um diagnóstico de uma pessoa famosa, todo mundo passa a olhar aquilo com atenção maior. Isso traz também priorizações, claro, nesse sentido. Né? E pensando agora num contexto bastante atual, né? A gente tem acompanhado de perto uma das priorizações do governo com o programa Agora Tem Especialistas para tentar reduzir as filas, né, para acesso a especialistas, para os exames, diagnóstico e tratamento. Dentro desse contexto, como que isso pode impactar a oncologia e que a gente sabe que também tem ali o seu gargalo em toda a jornada, né, do diagnóstico até o tratamento. Olha, eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi no Ministério foi isso. O câncer é tão complexo que se a gente resolver do câncer, vai ser mais fácil a gente resolver das outras, entendeu? Porque tem essa questão da linha de cuidado. Outra coisa que a gente tem clara percepção é que se eu não aproximar esse diagnóstico o mais oportunamente, quer dizer, tentando fazer o diagnóstico da doença mais inicial, da doença nas suas fases mais precoces, onde elas são mais curáveis, elas têm tratamentos menos agressivos, economicamente mais viáveis, eu tenho com menos sequelas, então eu tenho toda a possibilidade, eu tenho que não perder essa janela de oportunidade de fazer isso. Então, a gente hoje, quando busca a linha de cuidados, é que o cuidado fragmentado, ele é extremamente predatório, você perde o paciente na sua jornada dentro desses circuitos, as janelas de oportunidade, os tempos se estendem muito, a gente não tem oportunidade de oferecer o melhor tratamento, porque ele não está encadeado. Então hoje, quando a gente procurou, num primeiro momento, pensar no mais especialista e a gente fez a oferta de cuidados integrados, foi porque a gente olhou e falou, nós precisamos hoje ter uma linha de diagnóstico mais precisa, mais rapidamente. Eu não posso pegar esse paciente e falar, olha, faz uma mamografia num lugar, olha, você precisa fazer uma ultrassonografia, vai para outro lugar. Ah, não, você agora precisa fazer uma biópsia, vai para outro lugar. Agora eu vou mandar a sua patologia para outro lugar. Ah, você tem um câncer, agora volta tudo de novo e vamos começar para ver para onde você vai ser encaminhado para se tratar. Então a gente percebeu que se a gente não coordenasse, entendeu? Essas ações dentro de uma perspectiva, a gente não conseguia cumprir um marco legal dos 30 dias da lei. Porque o paciente se perdia nisso. Então, se tentar integrar isso, como é que você faz isso? Aí entrou na questão do financiamento. Se eu pagar a mesma coisa que eu pago por cada um desses exames separados, eu não vou ter nenhum estímulo para alguém procure concentrar e fazer tudo. Eu vou continuar mantendo o mesmo sistema que eu tenho. Mas se eu pagar melhor, pela essa integração, eu vou ter um atrativo também para esse prestador dele poder estar fazendo aquilo, entendeu, com mais eficácia, cumprindo os 30 dias que ele tem uma remuneração melhor. E essa foi a lógica que a gente montou essas linhas de cuidados em doenças que a gente aí buscou a base epidemiológica, da maior incidência. Né? Foi câncer de mama, câncer de colo uterino, foi câncer de próstata, câncer coloretal e o câncer gástrico. A gente pensa em fazer em câncer de pulmão também. A gente tem uma situação muito ruim do câncer de pulmão no Brasil, 85% dos diagnósticos são feitos em estágio 4. Pacientes, no INCA, 50% dos pacientes que chegam não conseguem nem dar início ao tratamento porque não tem estado clínico que suporte isso. É uma doença de rapidez evolutiva. Então, a gente está pensando em fazer isso também no futuro. A gente tem olhado para a saúde bucal. Né? A gente hoje tem muito câncer de boca ainda, que é um câncer que dá para olhar e dá para prevenir e dá para você fazer, que a gente precisa ter um programa de saúde bucal que está sendo desenvolvido. Por que a gente está puxando isso? Porque também é a questão de sustentabilidade.
Numa fase inicial, normalmente o tratamento do câncer ele é programável. Eu tenho um tempo de execução, eu faço uma cirurgia, eu faço uma radioterapia e faço um número de ciclos de tratamento sistêmico determinado e eu tenho um custo que é previsível. Quando eu cronifico a doença, aí eu tenho linhas, tenho gastos, que para o gestor é muito difícil. Né? Então eu começo a ter uma maior dificuldade de organização. Se eu tenho um sistema onde eu estou recebendo maciçamente pacientes em doença avançada, além dos meus indicadores não mudarem, a minha mortalidade continua muito alta, porque eu palio esses pacientes, eu não curo esses pacientes, eu gasto demasiadamente. E pensando agora na questão do financiamento, que eu acho que pode ser um tópico importante para a gente trazer aqui, né? O câncer, como o senhor bem trouxe, né, tem todos os seus desafios de jornada, mas em algum momento em que o paciente chega ali ao tratamento, a ter a necessidade de usar um determinado medicamento ou realizar uma cirurgia, às vezes ele fica travado ali por uma questão de acesso mesmo, ou ele não tem acesso ao determinado tratamento que às vezes está presente na saúde suplementar, mas não está na pública, e também tem questões que inclusive estão incorporadas dentro da Conitec, mas que também não chegam para aquele paciente. Como resolver esse entrave? Olha, a primeira coisa que eu acho, assim, a gente tem que parar de subfinanciar a saúde e a oncologia. A gente subfinancia. Posso dizer isso, que a gente tem um gasto menor do que deveria ser. O nosso gasto per capita no Brasil está entre os mais baixos que a gente ainda tem na América Latina. Né? Então, a gente precisa aumentar o financiamento entendendo isso. Isso é um pacto social. Eu preciso gastar mais para poder ter mais acesso. Segundo, eu preciso distribuir melhor aquele volume de recursos que eu tenho para financiamento. O que aconteceu? Por a gente ter mais doença avançada, por a gente ter uma pressão maior e mais forte dos laboratórios, da indústria farmacêutica, a gente começou a gastar mais e mais na fase do tratamento sistêmico, do tratamento da doença tardia, do tratamento químico da doença com os quimioterápicos, com os tratamentos sistêmicos. Quando eu gasto mais isso, o que eu fiz? Eu sucateei a cirurgia e a radioterapia. Quem é mais curativo? É a cirurgia e a radioterapia. Então eu estou fazendo uma inversão de prioridades. Quanto mais eu gastar. Só que a capacidade produtiva da indústria farmacêutica de pesquisa é muito grande. Para você ter uma ideia, entre a década de 80 e 90, nós aprovamos no FDA uma droga para câncer de pulmão, chamada cisplatina. Era uma droga que ficou durante 10 anos, aquela droga sendo estudada, sendo modificada. Hoje, por ano, eu aprovo entre 20 e 25 ou drogas ou novas indicações. Isso com pressão comercial também de um produto que antigamente custava um valor muito baixo, para hoje um valor muito grande para cada droga, para cada inovação. O impacto econômico de cada incorporação de medicamentos é muito alto. Então, mas se eu estou levando esse recurso para essa, que eu não estou dizendo que seja bom ou não, entendeu? É muito bom, mas eu não vou ter recursos para as outras armas, para as outras alternativas, para o diagnóstico, para a prevenção, para a educação, para a organização do próprio sistema, para a gestão, porque tudo vai ficar contaminado dentro dessa perspectiva. Qual é o meu problema com a Conitec, que eu acho? Eu fiz uma aprovação de custo e efetividade baseadas em parâmetros internacionais, mas não em bases orçamentárias. Eu apresento, né, eu tenho um orçamento anual, né, o nosso orçamento é anual, mas eu tenho uma submissão à Conitec mensal, toda hora que eu estou colocando. Só que no meio desse caminho, onde eu tinha projetado um orçamento, eu aprovei uma droga que o impacto orçamentário dela é enorme. Para você ter ideia, existe uma droga em câncer de mama chamada de lidociclina. Entendeu? O impacto dessa incorporação, que eu acho justa, ter uma excelente medicação, ele é 2 vezes o orçamento que eu tenho para movimentar o INCA inteiro. Só para incorporar uma droga que não vai me garantir o maior número de curas de doença, mas as pacientes vão viver mais tempo com câncer de mama metastático. Então, os equivalentes, a proporcionalidade é muito difícil. Então, o que eu acho hoje a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que mudar, chegar para a própria indústria, vamos modificar nosso perfil de negociação. Os preços hoje que a gente está colocando não podem ser baseados no preço do mercado americano, que hoje tem 20% dos recursos dele incluídos em saúde, o que é irreprodutível no planeta como um todo.
Né? Então, eu não estou falando de bolsa da Louis Vuitton, que é um... Eu não estou falando de um recurso que eu posso me dar o luxo de tê-lo ou não tê-lo, entendeu? Porque é meu objeto de desejo. Eu estou falando de uma necessidade. Então, eu preciso ter políticas internacionais hoje de precificação que tenha hoje, possam permitir que esse mercado brasileiro, quinto do mundo em volume, que tem um mercado unificado com alto poder de compra, tenha capacidade de negociação. Segundo, compra centralizada. Eu não posso perder a escala. Comprar pulverizado nunca vai me trazer um preço de negociação que eu posso uma compra centralizada. Eu tenho que ter esse mecanismo associado ao mecanismo de logística, de distribuição, de não desperdício, de capilarização num país que, convenhamos, não é para amadores. É o brinco que eu fui no Pará, andei 2 horas de avião e estava no mesmo estado, né? Entendeu? É difícil num país que você tem períodos na região norte que você não tem transitação, porque os rios secaram, ou estão muito cheios, ou tem outros problemas. Não é fácil você criar essa cadeia de distribuição, mas você tem que tentar enfrentar isso. E eu não vejo forma a não ser a escala. É o que a gente vê em todos os setores hoje, você podendo fazer isso. Acho que a gente tem hoje que buscar, sim, produção nacional. Eu não posso ser dependente hoje, como eu sou, entendeu? Do mercado internacional. Eu estou fragilizado num recurso estratégico. Então eu tenho produção, e o complexo industrial da saúde tem que sair do desejo para sair para alternativas concretas que a gente tem. A gente está demorando muito na implantação. A gente tem esses recursos aqui. A gente tem que atrair determinadas indústrias para virem produzir no Brasil aqui. Entendeu? Para a gente poder fazer, que às vezes estão na Argentina, não estão muito longe. A gente tem que, sabe, ser competitivo para poder estar trazendo esses recursos estratégicos. A gente tem um grave problema em oncologia hoje, que são medicamentos que ficaram muito baratos, perderam a sua perspectiva comercial e param de ser fabricados. Não há interesse na produção. Não há interesse na produção. Eles perderam efetividade de atuação médica nenhuma. Pelo contrário, são essenciais, mas eu não encontro no mercado. Aí você vai nos pregões, dão desertos, frustrados, eu não tenho. Porque quem vai querer vender um produto que custa 10 centavos se eu posso vender um que custa 1.000 e eu ganho muito mais? A lógica de preços hoje, ela também tem que ser revista, porque a gente durante muito tempo falava que o custo era o custo da produção, mas o custo do desenvolvimento, né, do marketing, do conhecimento é a recuperação do seu lucro. Só que quando eu hoje tenho um remédio que eu já vendia por R$5.000 e eu vendo a 50, fala, poxa, esse gap é grande demais. Isso aqui não pode ser. Quando eu tenho um remédio que eu tinha uma indicação, como imunoterapia, entendeu? Que eu aprovei com uma indicação e hoje eu tenho 50 indicações e o preço não cai, isso não é possível. Isso só está indo para benefício de lucro das empresas farmacêuticas. E o pior é que isso é perverso. Porque você criou um mecanismo de valoração da própria indústria, que ela depende hoje desse jogo. É o que eu falo, que eu fui aprender o que era EBITDA, que é o valor objetivo de uma empresa que ela tem que fazer ali. Tá? Então ela fica também escravizada. A indústria farmacêutica é mais que reinveste em inovação. Né? Ela investe muito em inovação, isso é real. Só que ela precisa disso para que ela seja líder de mercado. Porque uma empresa, quando tem um produto que ela é ultrapassada por outro, imediatamente as suas ações caem de tudo isso. Não porque ela parou de ter um produto bom, não, porque alguma coisa também aconteceu no mercado que mudou os humores daqueles investidores que colocam os seus financiamentos lá. Então, essas lógicas todas na saúde, transformando a saúde num mercado complicado, está sendo muito difícil, porque ela está desequilibrando o sistema. Então, quando você perde a sustentabilidade, você começa a ter os players todos reclamando. É o que eu brinco. Muita gente reclamando. Se você pegar hoje, os prestadores estão com dificuldades, estão se fechando em grandes grupos, tentando se concentrar, tentando aumentar suas escalas, as suas proteções, o que é muito ruim para os médicos, para todo mundo, que passam a ter poucas alternativas hoje de entrada no mercado de trabalho. Se eu me incompatibilizo com um grande empregador, eu às vezes me incompatibilizei com 1/3 do mercado de trabalho que eu tenho, diminuiu a minha possibilidade. Então os prestadores hoje estão criando uma aglomeração. Você vai hoje para as operadoras, mesmo fenômeno de concentração, de quebra, de perda de sustentabilidade, de buscar de verticalizações, todas as alternativas possíveis de planos A, B ou C, estratificação de planos, mas ninguém está satisfeito.
trabalhou com prejuízo durante 4 trimestres consecutivos, com todo o grau de dificuldade. Quando quebra uma operadora dessa, é um problema social enorme que a gente tem. Aí você vai para os financiadores, todo mundo desesperado. Todo mundo, poxa, não está dando. No SUS também. SUS, você vai isso. Aí você vê a mídia não satisfeita, porque, poxa, eu tenho um produto e eu não dou, o paciente não está sendo atendido. Então, o paciente mais ainda, ele é vulnerável, às vezes ele fica completamente... Então, é muito ruim. Então, você não pode ter, esse desequilíbrio não pode acontecer, entendeu? E eu acho que falta interlocução, às vezes, mais constante desses atores, enquanto complexo. Entanto, todos eles dentro do mesmo processo. Tá? Cada um defendendo o seu horizonte feudal, ali olhando o seu negócio e não a interação, entendeu? Então, ouvindo um pouco e tentando trazer isso aqui de volta, a gente tem uma questão que você trouxe no início, né? Do subfinanciamento mesmo. Então, tem questões ali que, de fato, você precisaria de mais orçamento, mais dinheiro mesmo para oncologia, isso é um fato. Mas também tem a chegada das novas terapias que vem com um custo muito elevado e que você não consegue equilibrar essa equação. Pensando em todas as propostas que o senhor trouxe, então pensando em talvez ter mais diálogo, né, mais interlocução, sendo uma delas, uma negociação melhor dos preços e isso está acontecendo? Eu quero entender se a gente está evoluindo, ou se a gente ainda está na fase do diagnóstico do problema. Não, eu acho que a gente já deu alguns passos assim, né? Uma coisa que eu acho que também é muito importante nesse processo, que a gente está também aprendendo uma coisa com os economistas. E se você pegar hoje, dois fenômenos que eu vejo assim, dentro das instituições. Um são os NITs, que são os núcleos de incorporação tecnológica, de inovação, todo mundo querendo produzir alguma coisa que tem. E o segundo são a ATS, que é a avaliação de tecnologia em saúde, com avaliação de custo. Porque a gente também tem, nem sempre as coisas são substitutivas, mas muitas vezes podem ser compensatórias, pelo menos. Quer dizer, eu tenho um procedimento que eu gasto muito aqui, mas eu deixo de gastar em uma série de outras coisas e então isso me dá um resultado financeiro. Como isso às vezes não é imediato e não é transponível, a gente perde essa perspectiva. Entendeu? Isso a gente precisa fazer muito, né? A tecnologia tem que trazer alguma coisa que também possa produzir hoje um resultado melhor com um custo menor. Não é só parar de agregar custo, porque a sociedade não consegue pagar nisso. Então, isso a gente já começa a discutir hoje, entendeu? Já quando a gente começa a discutir estrategicamente aonde a gente incentivar, que tipo de pesquisa incentivar, como formular projetos de pesquisa, que é uma das questões que você coloca, que eu acho fundamental. Nenhum país que não desenvolva pesquisa vai conseguir ter autonomia. A gente precisa, não pode ser dependente só de estar trazendo o que os outros fazem. Segundo, processo de negociação. Acho que o governo está também perdendo o prurido de estar negociando hoje com os atores, né? Perdendo o medo de enfrentar o setor privado, dizendo nós somos o público, somos bonzinhos, quem é privado só pensa no seu lucro. Não, tem que sentar junto e discutir e chegar a soluções. Olha, esse meu problema é teu, porque quando a gente não tem um sistema bom, todo mundo perde. A próprio setor privado também está entendendo que a gente precisa nichar os seus mercados. O que acontece? A medicina personalizada, entendeu? Ela permite que você tenha mais eficiência. Se eu tenho um produto que, em vez de eu dar para 100 pessoas para ajudar a 20 delas e 80% eu desperdicei, que eu usei aquele recurso muito caro e não trouxe nenhum benefício, por que não encontrar esses 20 e dar só para esses 20 aqui? Me dá um volume que eu posso fazer. E isso, às vezes, é uma coisa que a gente também tem discutido hoje com a indústria. Para de tentar aumentar sempre o seu proporcional, porque senão eu não consigo equilibrar. Porque se você me pedir para comprar um produto para 10 pessoas, e talvez eu tenha o recurso. Se me pedir para comprar para 100, eu vou falar, então eu prefiro não comprar para nenhuma. Eu não sei como escolher esses 10. Então eu quero ser justo, eu não vou comprar para ninguém, porque pelo menos ninguém tenha. Então eu também tenho que buscar isso hoje, também está fazendo. Isso também está acontecendo, entendeu? Acho que hoje os profissionais médicos começam a ter uma ideia de que dinheiro não é feio, que financiamento não é problema dele, meu problema é prescrever. Não, teu problema é a sustentabilidade, é dar acesso.
É como esse paciente vai precisar, você não atinge o seu objetivo. E eu cresci numa geração de médicos que colocavam, isso não é meu papel, não, hoje é papel de todo mundo, você não tem um programa desse à toa. Porque todo mundo está entendendo que hoje, olha, ou eu faço isso, ou então vai quebrar. E se eu quebrar o meu hospital, quebrar o meu sistema, eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho onde fazer, não tenho como atender. Então, essa percepção que a sociedade começa a ter, mais holística e que é extremamente necessária, tem que ter. Eu acho que vencer os preconceitos. Quer dizer, como é que eu trabalho hoje com o setor privado suplementar, como o nome diz, suplementa alguma coisa, complementa alguma coisa ao setor único, ao setor público? Como é que eu faço? Se eu for com preconceito, eu não tenho, mas dos dois lados. Quer dizer, eu tenho que ter, porque muitas vezes o setor suplementar tem um serviço ocioso, ele não está na plena realização. Você não vai me vender uma coisa que você está funcionando 100% ganhando bem. Normalmente você tem uma parte ociosa do seu serviço que você quer transferir para o setor público, mas você já tem ali aquilo, então eu não vou negociar isso nos mesmos moldes do seu negócio. Eu estou complementando, né? Eu estou diminuindo o seu gasto fixo em alguma coisa montada que você tem e que seja competitivo para o sistema público, fala, olha, é melhor eu ir ao sistema privado do que eu querer montar o meu próprio. Porque aí eu tenho a possibilidade de viabilizar alguma coisa economicamente melhor. Eu ia gastar 60 para ter meu serviço, eu vou gastar 40 e tenho um serviço de alta qualidade. Entendeu? Então é melhor fazer isso. Dá para fazer, tem muita coisa que você pode fazer. A gente está quebrando um pouco esses preconceitos. Quebrando esse preconceito. PPP é isso. Você olhar, de você ver o que você faz. Às vezes o setor privado ele é capaz de oferecer uma solução que ele já teve, que eu não preciso recriar no sistema público. Né? Hoje você tem já exemplos, questões, e você tem os institutos, né, no setor suplementar que podem suplementar. A própria Roche tem o Instituto Roche hoje que está fazendo um trabalho com a Prefeitura de Curitiba fantástico na jornada de mama, junto à USP. E que o INCA agora está se envolvendo. Entendeu? Por que a gente está fazendo isso? Porque para a Roche interessa que aquela linha de cuidado seja bem feita, porque aí o produto dela vai ser melhor utilizado. Mas ela sabe que se aquilo estiver anárquico, mal feito, aquele paciente vai se perder, não vai chegar nem a ter a oportunidade de usar o produto que eu tenho. Então eu estou fazendo uma coisa, não é porque eu sou bonzinho, eu tenho um interesse comercial, mas foi acoplado a uma estratégia de política pública que vai resultar no melhor benefício da população. E não tem o que ser, isso foi uma coisa pública, não, todo mundo está ganhando. Está ganhando a Prefeitura Municipal de Curitiba, que está tratando melhor seus pacientes, está ganhando a Roche porque está conseguindo alocar seus produtos para o melhor paciente que está tendo ali, está ganhando a sociedade como um todo, que está mudando os resultados dos indicadores de câncer naquele local. Que é o Estado hoje que tem o melhor cumprimento da lei, porque conseguiu se organizar melhor, entendeu? Muito bom. Dá para ficar nesses temas e aprofundar cada um deles muito mais. A gente precisaria de uns 4 programas por temática. Mas eu queria entrar agora no tema de rastreamento. Eu acho que um dos pontos que você trouxe bem no começo da nossa conversa foi a importância do diagnóstico precoce e também do investimento em prevenção, entendendo que a gente tem uma crescente de casos e quanto antes você pega a doença, melhor o tratamento, inclusive menos custoso, melhor para o paciente. Queria entender um pouco do contexto e das decisões, né? A gente tem, por exemplo, a mamografia para câncer de mama em termos de rastreio precoce e uma idade de corte ali pública mais alta do que muitas vezes as sociedades médicas indicam. Tem também outros pleitos, por exemplo, para câncer de pulmão, né? Que também foi um dos que o senhor mencionou, trazendo a importância da gente ter essa detecção precoce, já que 85% chegam ali num estágio que não tem muito o que ser feito. Como que essas decisões são tomadas, então, em termos de política pública mesmo, e qual que é a possibilidade da gente diminuir essa idade de corte para talvez tentar pegar as pessoas mais cedo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma confusão. Todo mundo quer fazer detecção precoce. Você faz detecção precoce de 2 modos. A detecção precoce no paciente sintomático, quer dizer, aquele paciente, eu tenho alguma evidência, então eu faço um conjunto de tratamentos para chegar ao diagnóstico mais rapidamente dessa população. E o rastreamento? O que é o rastreamento? Eu defino uma população de risco, entendeu? Eu tenho que ter os exames que eu vou fazer numa população assintomática.
Eu não tenho nenhum indício, eu não tenho história familiar, eu não tenho nada, eu posso ter um risco maior no caso do pulmão de fumantes, que a gente sabe que 85% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Então, defino uma população de risco determinado, ou pela idade, ou por alguns outros fatores, para tentar fazer naquelas pessoas descobrir um câncer que ela nem sabia que ela tinha, que ela não sente nada por ele, diferente da detecção precoce. Tá, isso então, tem impacto. eu tenho duas coisas. Isso tem impacto em quê? O que a gente já conseguiu mostrar que o impacto de fazer isso é positivo? Em câncer de colo uterino, entendeu? Em câncer de mama, em câncer coloretal e em câncer de pulmão discutível. São trabalhos mais novos que a gente tem aqui. A segunda coisa que eu tenho que ver é o seguinte, como é que é isso? Isso é um exame que eu faço? Não. Isso é um conjunto de atitudes médicas que eu vou fazer organizadamente para que eu possa fazer. Entendeu? Terceira coisa que eu olho, qual é o número de pessoas que eu tenho que rastrear para que eu possa salvar uma vida? Para te dar uma ideia do câncer de pulmão. Qual é o estudo que a gente tem? Se eu pegar uma população de risco de fumante de 1.000 pessoas, entendeu? Eu vou ter fazendo uma tomografia de baixa dose, porque eu tenho que ter preocupação que o meu método de investigação também não traga problema para as pessoas. Quer dizer, quando eu fazia uma tomografia há tempos atrás, eu irradiava as pessoas. Com a tomografia de baixa dose, a minha taxa de radiação é menor. Existe? Existe. É deletéria? É, mas ela pode ser compensada pelo benefício do diagnóstico. Eu tenho que calcular isso. Né? Então, desses 1.000 exames que eu faço, eu já vou ter que repetir 300, que vão dar alguma alteração, principalmente num país como o nosso, que tem muita tuberculose e tal, que eu vou ter que fazer um segundo exame para poder ver. Isso é mesmo alguma coisa? Eu não tenho. Aí o terceiro passo é eu fazer uma biópsia. Quem eu vou mandar para fazer uma biópsia para saber se aquilo é um câncer ou não? Aí já é um outro número. Aí eu faço o diagnóstico do câncer. Só que eu não faço o diagnóstico do câncer só da doença inicial. Eu pego doenças em vários estágios. Porque muita gente tem câncer com estágio 3, e não está sentindo nada. Ele não sabia que ele tinha, ele foi diagnosticado. Então, desses 1.000 pacientes que eu fiz, eu vou salvar 3 vidas. Se eu repetir durante 3 anos. Aí eu vou no custo que isso representa. Quanto isso custa? Eu tenho esse recurso para financiar um programa desse? Aí eu vou para a estrutura. Eu tenho tomografia em todo o Brasil para poder fazer isso como um programa nacional para todo mundo. Eu tenho biópsia para fazer, eu tenho patologista para ler, eu tenho onde encaminhar esses pacientes depois? Posso dizer que não. O que acontece quando eu faço esse rastreamento? Eu provoco, entendeu, uma estresse no sistema de diagnóstico precoce que já tem todas essas coisas que não estão ali. Então eu já estou estrangulando isso aqui também, mais ainda com uma sobrecarga de exames que esses poucos profissionais, essa deficiência tem para lidar com muito mais. Aí eu não consigo ali. Aí a gente vai. Qual é o rastreamento que hoje a gente tem que fazer? Colo uterino. A gente não pode ter os índices de mortalidade de colo uterino que a gente tem. A gente faz campanha de colo uterino no Brasil desde 1965. Com a mortalidade que a gente diminuiu, pouquíssimo. Mudamos nas capitais. Porque se você não estruturar toda a sequência, você não consegue impacto. A gente tem uma oportunidade única agora de modificar o perfil do colo uterino, que é o novo teste. A gente tem a vacina primeiro, porque o colo uterino está relacionado a um fator biológico determinado, é o HPV 16-18. Existem outros HPVs que também dão, tudo, mas a prevalência é muito baixa. A maioria, 90%, está ligado ao HPV 16. A gente tem uma vacina, só que essa vacina, para a gente conseguir a taxa de cobertura, a diminuição da sua, vai ser 20 anos, 30 anos. Até lá a gente está lidando com as pessoas que estão ali. Aí a gente tem hoje o novo teste. O novo teste não é a troca de um teste para tirar o Papai Nicolau e botar um teste novo. Ele é toda uma racionalidade nova, é uma capacidade de execução diferente, ele é um teste que tem que fazer, e é um teste que quando você faz, você não olha mais se você tem ou não tem a alteração morfológica do câncer. Você olha a persistência do HPV, a persistência do vírus no colo uterino. Porque você sabe que depois de 30 anos, você tem que eliminar.
Se você persiste, você tem uma alta chance de produzir alguma doença, porque teu sistema imunológico deveria ter eliminado e não eliminou. Então a gente trabalha com a persistência. A gente reduziu a dose para 25 para exatamente não criar grandes incompatibilidades, a questão da dose. Ali a gente chegou à conclusão que a gente deveria puxar a idade um pouco mais para baixo. Entendeu? Porque o início da atividade sexual, do contato sexual, porque o HPV não é transmitido pela relação, ele é um contato manual muito facilmente transmissível. Por isso é que a gente vacina todas as meninas de 9 a 15 anos e os meninos também, porque é muito precoce e não é diferente da AIDS, da hepatite B, porque a transmissão é direto pelo ato em si. Ali não, o contato manuseio, ele é persistente, ele fica, ele pode contaminar. Então o índice de contaminação por HPV é muito alto. Então você vai tendo. Só que quando eu faço com a persistência, eu tive a persistência, eu já tenho que fazer um outro teste. Eu tenho que repetir esse teste numa coisa que a gente chama de citologia reflexa, para a gente poder olhar, ver se está ali. E eu preciso fazer uma colposcopia para ver se ela tem uma alteração. Aí eu já tenho outro gargalo. O número de colposcopia que eu tenho no sistema é muito abaixo daquilo que eu preciso para ter essa taxa de cobertura. Aí, se eu vou fazer meu planejamento hoje, eu tenho que planejar para o ministro quantas colposcopias, quantos profissionais eu vou precisar, como é que eu vou distribuir, como é que eu vou fazer o fluxo para essas pessoas chegarem, como é que isso vai estar acessível a todas as unidades de saúde, como é que vai ser a responsabilização disso, como a gente. Aí eu faço uma biópsia. Aí eu entro em outro gargalo. Tem que ler essa biópsia. Eu tenho que ter patologista para ler essa biópsia e me dizer, tem tumor, não tem tumor, isso é uma lesão. E eu tenho que ter o tratamento. Eu tenho que tratar essas pacientes. Você está entendendo? É toda uma cadeia. E é isso que a gente está construindo agora. Não é simplesmente tomar uma decisão e estar resolvido. Fazer. Entendi. Aí você começa com as políticas de faseamento. O que é isso? Eu vou pegar hoje, dentro das estruturas que eu tenho hoje, onde elas estão mais organizadas? Nessas capitais, a gente definiu 12 estados que a gente tem numa primeira negociação. Aqui a gente conseguiu. No estado todo, não. Vamos escolher algumas cidades, vamos escolher alguns locais onde a gente tem uma estrutura melhor para a gente poder se organizar e aprender o que não está dando. Onde eu vou fazer esses exames? Olha, vamos ter que ter laboratórios capacitados de fazer. Felizmente, a gente teve a Covid, que permitiu que a gente tivesse hoje um parque, hoje, para a realização desses testes, né, de RT-PCR, que são hoje com a grande possibilidade do número de exames. Então a gente vai centrar isso na Fiocruz para fazer, mas a gente tem que ter a política de transporte para chegar lá e a política de informação. Entendeu? O que aconteceu? O nosso sistema é unificado, mas os sistemas de informação não são. Então a gente tem que ter um sistema de informação que aquele exame chegue o resultado, que aquele registro chegue. A gente tem que ter interoperabilidade desse sistema. Outra construção que a gente tem que fazer. É só para colocar que não é fácil. Por que não deu certo? Porque a gente tem que olhar para... Graças a Deus, hoje a gente está olhando para esse processo estrategicamente. Qual é o medo que eu fico? Do time de política de Estado versus políticas, entendeu, de governo. E eu, infelizmente, acho que a política dessa natureza não pode, qualquer coisa que aconteça, ela não pode ser interrompida. Não pode ter um brasileiro que não se indigne com isso. Seja de que partido for, que orientação for, de qualquer... Não pode interromper, porque esse é o caminho técnico da gente. E a gente, como INCA, tenta estabelecer exatamente as diretrizes de construção estratégica de uma política. Entendeu? Que é absorvida pelo Ministério, agora totalmente, trabalhamos completamente juntos, mas não pode ser interrompida a favor de que, olha, eu sou contra, a favor disso, daquilo, não pode. Isso não pode ser interrompido. Você está entendendo? Porque senão a gente perde o caminho estratégico. E isso que acontece muitas vezes, para a gente ver. Porque envolve, claro, interesses de compra de material de kits, de coleta, de tudo isso para a gente ver. Envolve questões preconceituosas, religiosas, ideológicas, coisas que a gente tem, coisas que são absurdos tão grandes da sociedade, que às vezes tecnicamente, cientificamente, fica difícil a gente falar, entendeu? A gente hoje tenta, né? A gente tem uma questão da alta coleta que hoje é permitida, que vai ser uma solução, porque uma das coisas que a gente vai aprendendo são nos questionários que a gente faz, que muitas mulheres acham que como ela não tem mais vida sexual, ela não precisa mais fazer. Entendeu? Eu não tenho vida sexual, então eu não preciso mais fazer o teste. Não, não é verdade. Porque o teste, o vírus ficou persistente de um contato muito ingênuo que você teve. Ficou lá. Entendeu? Você hoje, você tem que estar fazendo a vacinação e a gente tem dificuldade, os meninos estão vacinando menos, porque a gente incorporou nas meninas, não. Mas mesmo as meninas têm lugares do Brasil que a taxa de cobertura é muito baixa. Entendeu? A gente precisa vencer isso, se a gente quer vencer uma doença. Aí vamos para a mama, que você falou. A mama não é a questão da mamografia.
É que teve até a briga com a ANS sobre... A briga com a ANS foi uma bobagem das sociedades, porque eu estava participando lá. O que a ANS está tentando fazer é uma coisa lógica, econômica. Se eu tenho insustentabilidade do plano, e como eu te falei que economicamente é muito mais barato fazer o tratamento da doença inicial, eu tenho que chegar para as minhas operadoras, na sua sobrevivência, e falar, olha, faça um programa de política pública, tentando dar uma qualificação para quem hoje está procurando mais precocemente diagnóstico, que teu resultado vai ser melhor, você vai gastar menos, a sua viabilidade econômica vai ser maior. Os Estados Unidos não tem política pública, mas eles fazem rastreamento de câncer de mama porque eles chegaram à conclusão que é mais barato pagar nessas fases do que nas outras. Foi uma questão comercial. Sim. Dos planos, das seguradoras, da forma como eles estabeleceram o sistema lá. Não foi o Ministério da Saúde americano que decidiu fazer isso, não. Isso são forças-tarefas que têm recursos próprios que fazem lá. Mas dentro da logística de mudar da idade de 50 para 40, traria mais custos para o Estado? Obviamente sim. Toda vez que aumenta o N, sim. Segundo, tem um racional que não é biológico. O que é isso? Quando eu puxo mais para baixo, eu puxei essas mulheres para a fase antes da menopausa. A substituição de gordura é menor. Eu tenho um índice de mais mamas densas, onde o contraste é menor, então o meu índice de falso positivo aumenta mais. Eu tenho mais necessidade de biópsias, mais necessidade de repetição, de complementação de exames, de uma série de coisas. Depois, eu começo a estressar mais essas mulheres que fazem isso. Eu tenho outras consequências. Eu tenho mais intervenções. Eu tenho mais sobrediagnóstico. Então, eu tenho uma série de coisas. E aí você vai para os estudos. Os estudos feitos. Os estudos feitos mostram que a idade mais efetiva é de 50 a 69 anos, alguns estudos até 74 anos. Aí, faz um ano, o Ministério da Saúde publica, junto com o Einstein, junto com toda a OPAS, com todo mundo, o Código Latino-Americano, entendeu? De prevenção de câncer para a gente fazer. Qual a idade que a gente bota? 50 a 74 anos. E agora eu chego aqui e falo, não vale mais não, agora é 40. Por que eu fiz 50? Porque a literatura hoje, as meta-análises me mostram que esse é quando eu estou melhor encontrando essa faixa etária. Eu estou saltando essa barreira que eu estabeleci, a minha obrigação de fazer para todo mundo, não. Eu tenho uma taxa de cobertura de 38%. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, não, 38, eu vou baixar isso para 25, porque eu vou botar para 40. Então, eu não mudei eu não mudei o meu universo, eu não mudei o meu cenário, eu não construí. Então, se a gente quer discutir hoje aqui, olha, vamos ter o cenário ideal. Está tendo mais câncer em idades mais cedo? Está. Olha, isso não vai me trazer o desconforto que eu estou tendo hoje de mulheres dentro do sistema com nódulos palpáveis que não conseguem fazer diagnóstico, que não conseguem chegar lá tudo. Então eu tenho que medir outras coisas que eu tenho do que ter só um interesse corporativo e estabelecer. E vender isso para a sociedade como uma coisa mágica e que isso vai mudar algum indicador. Não dá. O que está acontecendo, Natália? Eu gasto 60% dos meus recursos em oncologia em mama. E a minha mortalidade, diferente dos países que conseguiram organizar a sua linha de cuidado, que caiu a mortalidade, Inglaterra, França, Estados Unidos, no Brasil só cresce. Eu gasto mais e morrem mais pacientes. Onde que está esse gargalo? Porque a gente está botando no lugar errado. Eu estou botando em doença avançada, eu não estou cuidando da minha linha de cuidado, eu não estou antecipando o meu diagnóstico, eu estou chegando no diagnóstico tardio, eu estou entrando na fase da doença que ela é incurável. Então, eu não estou modificando a realidade, estou botando dinheiro, estou injetando recurso, não mudando nada. E eu tenho que olhar, a sociedade tem que olhar isso com a gente. Então, não é ter uma visão priorística, isso é que eu fui presidente da Sociedade de Oncologia Clínica. Uhum. Entendeu? Quando você fala com uma sociedade que ela tem interesse corporativo, às vezes elas brigam. Falam, mas se não tiver, você não é presidente. Eu estou lá defendendo a corporação. É o meu papel. Uhum. O presidente acha porque não é ruim. Não estou dizendo que você não tem papel social. Longe disso, mas você tem um viés de uma interpretação, de uma... Vamos sentar junto. Vamos ver, mas vamos trazer a literatura. Não vamos trazer o eu acho, não. Vamos olhar aqui. E vamos trazer as soluções. Qual o impacto isso vai ter na detecção precoce? Que atrasos eu vou trazer em outros setores? Que gastos eu vou trazer sem um benefício? Fazer o que eu estou fazendo hoje não dá. Fazer hoje, gastar mais e não ter resultado positivo nenhum, isso é muito ruim. Não tem gestor que vai se satisfazer com isso, né?
E pensando agora no nosso tempo aqui, a possibilidade de explorar mais assuntos, queria te ouvir um pouco sobre, você trouxe até a questão da interoperabilidade como sendo uma chave ali para a gente ter uma organização melhor do sistema de saúde e das linhas de cuidado. Onde que estão esses entraves e o quanto a gente tem evoluído nos últimos tempos e o quanto ainda falta para evoluir. E eu queria emendar com isso uma outra pergunta, mas aí é uma curiosidade, mas que eu acho que tem a ver um pouco com os dados. O INCA hoje estabelece uma estimativa, né, de números de casos de câncer. Mas não é um número absoluto correto. Tem a ver com a nossa dificuldade de ter acesso aos dados? Olha, então, a primeira coisa assim, o que aconteceu da minha vivência também ao longo do tempo ali? A saúde digital, ela foi ocupando espaço assim muito rapidamente nas coisas e todo mundo foi buscando as suas alternativas. Como é que eu vou utilizar essa ferramenta nova, maravilhosa, que realmente é fantástica, mudou a ideia, antes era tudo papel, planilha, a gente fazia tudo, isso foi mudando, só cada um foi customizando os seus sistemas. Então eu vou fazendo aqui, tá, criando, entendeu? As suas idiosincrasias, as suas percepções, as suas vantagens aqui ali. Depois você começou a ter alguns produtos sendo vendidos em alguma coisa. O governo, em determinado momento, monta o DataSUS, monta as centralizações, busca ali. Mas num sistema desintegrado. Uhum. Você tem uma questão do SUS que a gente tem que entender. É uma realidade muito diferente. O município, a gente tem município demais. Capacidade tecnológica, coisas que você tem, letramentos, coisas que a gente tem que são muito difíceis. Então, essa complexidade de você conseguir ter centralizações num país pequeno, num país desse tamanho, num país que tem 5.670, agora tem mais um município, né? Uhum. É uma loucura que você tem. Aí você tenta centralizar isso dentro de um mecanismo que também tem as suas dificuldades. Eu acho que a entrada da Ana Estela foi fundamental. A construção de uma secretaria que hoje fala, mas eu às vezes vou para as reuniões e eu fico assim, meu Deus, eu não queria estar na pele de uma pessoa de TI hoje, porque a sobrecarga de pedidos, de necessidades, de prioridades que tem é muito grande. Mas eu acho que sem a interoperabilidade é muito difícil. Algumas medidas eu acho que você tem que fazer. Você está começando a construir grandes redes, né? A gente está percebendo e avançando na construção de rede EBSER. Uhum. A EBSER vai usar o mesmo sistema. Então, isso já é um facilitador. Eu tenho um sistema único que eu tenho ali. Eu tenho os institutos federais. Eu tenho que ter um sistema ou igual ao da EBSER ou parecido, ou que tenha interoperabilidade, para que a gente possa ter troca. Somos federais. Aí eu vou para o Estado vai ter que ter o seu sistema e vai ter ali, vai ter que falar ali. A gente vai ter que ter centralizações ali. A gente avançou, mas eu vou te dizer que não é fácil. Patina, a gente vê. Pelos níveis de maturidade. Pela tecnologia em si. Assim, outra coisa, quem alimenta esses sistemas? A gente foi criando sistemas que dependem de reguladores, de pessoas que são os alimentadores ali. E a gente, às vezes, não criou carreiras para isso. Para esses profissionais estarem estabelecidos, ganhando conhecimento, sendo valorizados ali. Então, quando você fala das estimativas de tudo isso, eu dependo isso do dado, do RHC, né, dos registros hospitalares de câncer. Né? Isso é uma necessidade, uma obrigação que os UNACONs e os CACONs, que são os centros de alta complexidade, né, os CACONs de maior complexidade, altíssima complexidade, os UNACONs de menor complexidade, mas que têm que ter os seus registros de câncer, eles alimentam esses sistemas com dados. Esses registradores, agora a gente está fazendo pela primeira vez uma regulamentação desse perfil desses profissionais. Entendeu? Com plano de carreira, com financiamento, com alguma coisa que a gente tem. Então eles eram altamente rotativos. Eles entravam, saiam. Quando pegava expertise, como ele adquiria uma percepção maior do hospital, eram deslocados para outras áreas e a gente ficava ali. Então isso é um complicador. Depois, esses dados de registros hospitalares, eles se transformam num registro de base populacional das cidades. Rio e São Paulo não tem. Então eu parto de uma estimativa que eu excluo Rio e São Paulo.
Nossa. Entendeu? Eu dependo da vontade dos gestores de entender a necessidade de financiamento. Claro que isso é tudo, isso que eu falo. Primeiro, o nome é estimativa. Então, isso tem que ser. Quando eu estou estimando. Claro que eu consigo aproximar. Eu tenho a validação na qualificação do que eu faço pela IARC, que é o maior, entendeu? Centro de pesquisa epidemiológica do mundo. Ele valida a metodologia que a gente usa, ele analisa os nossos trabalhos. A gente se debruça muito sobre isso, entendeu? Para poder ter uma estimativa que seja aproximada. É perfeita? Não. Entendeu? Não é perfeita, mas ela é muito próxima de uma realidade e ela é legitimada por alguma... Então, desqualificar as estimativas não dá para a gente fazer. Eu posso fazer de tudo? Não. Eu pego aquelas que são mais prevalentes, aquelas doenças que eu tenho ali. Eu dependo de dados? Dependo, sim. E cada vez mais a gente precisa capacitar, treinar. A gente faz isso sistematicamente, treinando registradores. Agora, com essa regulamentação, a gente pode ter uma base profissional melhor. E isso vai contribuir muito mais para a gente fazer dados melhores daquilo que a gente está fazendo. Porque sem uma informação verdadeira fica muito difícil você ter projeção. E a inteligência artificial, de alguma forma, pode ajudar? Muito, muito. Agora, qual é a minha preocupação? Eu estou te falando como gestor. O que eu aprendi quando entrei no INCA? Eu tive um ataque hacker. Que a vulnerabilidade que, ao mesmo tempo, esse sistema digital traz, e a área da saúde é extremamente vulnerável por alguma razão, acho que são dados muito preciosos, ela é mais invadida, o número de invasões que eu tenho por dia no sistema do INCA é impressionante quando as pessoas me dizem. Isso me exige também, primeiro, um gasto muito maior agora. Eu estou competindo de comprar um aparelho de PET ou de radioterapia com um aparelho de hiperconvergência que me garante maior cibersegurança. Entendeu? Você está entendendo? Porque são mais vulnerabilidades, são mais acessos, mais portas de entradas, mais problemas que a gente tem. E quando você tem um ataque hacker, é tão rápido. A gente recebeu a notificação à noite, a gente percebeu. 2 horas depois, a gente já estava sendo chantageado com a proposta, né, que a gente tinha ali e com dados que, graças a Deus, a gente não perdeu o grande número de dados, porque a entrada foi num dia de pouco movimento, num horário de pouco movimento, estavam todos os aparelhos ligados, mas a gente perdeu algumas coisas, a gente fragilizou algumas. E a primeira pergunta que eu recebi da imprensa foi o que eu deixei de fazer para ter quer dizer, a responsabilidade ainda era minha. Então isso compete ali. Então o que eu acho? A inteligência artificial, ela vai ser fantástica, porque tudo que se é reproduzível e é aprendível, eles vão ter. Então hoje, a gente, por exemplo, a gente tem um programa de qualidade de mamografia. Eu tenho pessoas que ficam comparando lá o da mamografia com o que a gente dá, tal. Às vezes você tem uma classificação de BIRAD, 0, 1, 2, se aquilo bate um com o outro. Um programa de inteligência artificial me dá isso em minutos. Eu consigo ampliar muito mais a minha base, eu consigo ter muito mais isso aqui. Na patologia, certamente isso vai acontecer. Eu vou conseguir hoje, com política de dados, hoje ali, eu buscar uma informação e processá-la rapidamente vai ser fantástico. Eu acho que a gente não deve superdimensionar que ela vai acabar com tudo, ela vai ser sempre uma ferramenta que precisa ser alimentada. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com o direcionamento, quer dizer, a inteligência artificial ela reproduz um pensamento dominante. Então, o meu viés de preocupação hoje de não ter esses viés ideológicos, econômicos, tudo tem que ser muito grande, que senão eu vou produzir alguma coisa ali. A gente tem que aprender a lidar com isso, mas ela é inevitável. Eu acho que ela vai ser transformadora. E a gente tem que ter uma política de entender quem vai nos ajudar hoje nessas escolhas, nesse papel, nessas definições do que será estratégico ou não. E parar de ameaçar os novos profissionais que a patologia vai acabar, que a radiologia vai acabar, que isso vai acabar pela inteligência artificial, porque isso está levando uma consequência desastrosa hoje. Muita gente deixando de fazer, porque acham que jogam... Hoje tem futurista como carreira, né? Daqui a 30 anos não vai ter patologista, isso não vai acontecer. Você sempre vai ter alguma coisa, porque quem faz diagnóstico novo? Não vai ser inteligência artificial. Vai ser um médico obcecado que vai olhar 3 coisas lá e vai parar e falar, isso aqui tem um pouco diferente aqui, isso aqui pode ter um comportamento biológico diferente. Sempre vai ter aí essa necessidade, né?
E agora, caminhando para o fim, e porque, de novo, se deixasse, a gente gravaria mais vários programas para explorar alguns dos temas, mas queria te ouvir. Eu abri perguntando, né, como que a gente estava nesse panorama do câncer, se a gente estava preparado para esse futuro, né, para esse futuro de aumento de incidência, de mortalidade. E aí, ao longo da conversa, você me trouxe vários elementos que mostram como que a gente está e para onde que a gente está indo. A minha última pergunta é, o que a gente tem que fazer? E pensando em quem está assistindo a gente, quais são os pontos-chave na sua visão que a gente precisa fazer agora e investir agora para que a gente tenha um cenário melhor na oncologia do Brasil? Olha, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade da lei. Eu acho que quando você cria uma lei, você cria um modelo diferente. Deixou de ser portaria para ser lei, e a partir da lei, a lei precisa de regulamentação e você precisa de marcos legais. Eu me lembro quando a gente fez a lei dos 60 dias, eu estava lá e falei, isso é um absurdo, a gente não consegue fazer, não mudou nada. Tal. Você tem um marco. Você tem uma meta referencial. Então, eu acho que a gente tem que criar metas referenciais da onde a gente tem que atingir. Isso é compromisso de todos os gestores, independente da posição ideológica que tenha. Entendeu? Eu falo, quem for amigo do câncer, aí meu amigo tem que estar do outro lado mesmo. Isso aí é inconciliável, não tem sentido isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter hoje, então a gente tem que pegar nesse mar. Ter essa questão hoje de que tentar não ter solução de continuidades em boas ideias. Isso é muito ruim. Isso é um problema muito grande que a gente tem, da gente achar que cada um que entrar vai inventar a roda, fazer uma coisa e não olhar a que a gente tem. E boas ideias se tem em todos os lugares. Eu viajo muito aqui, independente de quem seja, meu pensamento pode se identificar mais com aquele ou aquele outro, sabe? Mas eu vejo boas ideias em todos os lugares que a gente faz ali. Então a gente poder fazer. O parlamentar tem um interesse maior na sociedade do que no interesse focal. É uma outra que eu acho que está. O legislativo, às vezes, se apropria de fazer política pública, mas faz de uma maneira enviesada, às vezes bem intencionado, mas sem uma perspectiva estratégica maior. Entendeu? Então, antes, consulta órgãos técnicos, dá valor àquilo, não entenda. Às vezes o INCA é considerado, a gente rejeita um projeto de lei porque a gente já estudou aquilo e sabe que aquilo não vai ter impacto. E às vezes o parlamentar fica com raiva porque a gente bloqueou o projeto de lei dele e não contribuiu para que ele não fizesse uma coisa que não fosse efetivo. Então, eu acho que essa aproximação que a gente tem, como a gente fez com o judiciário, entendeu? Buscar que todos os poderes, eles são importantes no sentido da construção desse pensamento e de que hoje, quando os indicadores são ruins de todo mundo. Eu prefiro bater palma disputando o protagonismo daquilo que eu contribuí para uma coisa que deu certo, do que ficar acusando o outro que a responsabilidade é sua ou minha por uma coisa que está dando errado. Vamos olhar no sentido, por que a gente não faz junto uma coisa que dê certo? E aí você diz que você que fez, eu digo que fui eu, a gente fica brigando. É muito melhor, mas às vezes não acontece isso. Então eu acho que a oportunidade da lei, que ela foi muito bem feita, uma lei que não tem veto. Uma lei que tem todo mundo. Se você pegar essa comissão de saúde, era a Maria do Rosário, do PT, era a Silvia Cristina, do PL, era o Wellington Prado, entendeu? Era um monte de gente de vários partidos que conseguiu chegar a um consenso, porque estava ali questões que a gente já vinha discutindo ali. Agora a gente está na regulamentação. Falta uma portaria, né? Falta a portaria de assistência financeira, que entra naquilo da centralização, da gente fazer ali. E falta pouco para essa portaria sair? Olha, eu vou te dizer o seguinte, tem que faltar pouco, porque a gente tem um represamento de 18 drogas aprovadas na Conitec e não entradas no sistema, com um impacto financeiro enorme. Então não adianta a gente empurrar para debaixo do tapete. Vamos nos debruçar ali de todas as maneiras para buscar essas soluções. Com os recursos que a gente tem hoje, eu não vejo possibilidade imediata dessas 18 serem incorporadas. O impacto econômico é absurdo, mas algumas delas já estão sendo estudadas. A gente faz PCDT, a gente tenta definir como deve ser usada, para quem deve ser usada, em que instâncias devem ser usadas, e isso a gente está fazendo. Quer dizer, então, eu tenho uma palavra que eu acho assim, eu tenho que ser sinérgico na saúde. Sim. Eu não posso hoje estar aqui brigando, me confrontando, vendo, olhando só o meu universo. Eu tenho que olhar, eu só vou ser Instituto Nacional do Câncer se eu tiver junto com o Ministério, se eu tiver com o ICESP, se eu tiver com outras instituições, se eu tiver com as sociedades, se eu tiver com todo mundo olhando, poxa, qual a tua ideia sobre isso, como é que é a minha, entendeu? Eu tenho recursos técnicos extraordinários no INCA. Entendeu? Eu tenho uma equipe técnica que está ali, entendeu? Buscando fazer alguma coisa, não competindo para quem tem a verdade.
A gente constrói, né? Eu falo sempre para meus residentes, né? Cuidado com as suas certezas, porque as verdades envelhecem. É isso. Quantas coisas eu mudei o meu pensamento, que eu tinha uma ideia aqui, e eu fui mudando ao longo do tempo, foram me convencendo que aquilo era o mais certo e eu tive que mudar. A gente tem que fazer isso. É uma construção. É uma construção. Última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, é quais pautas a gente aqui no Futuro da Saúde tem que prestar atenção na sua visão? Olha, eu acho que existe essa pauta que você falou, como a gente lida hoje com o mercado, com a enorme capacidade de inovação, de produção de conhecimento, de drogas, de tudo isso, mas que hoje tem um aspecto que não está preocupado com acesso. Entendeu? Ele está construindo modelos hoje de negócios que são inviáveis. Como é que hoje essas grandes cabeças pensantes hoje estão olhando, entendeu? Eles vão continuar se baseando que o mercado americano vai ser o grande comprador e o resto do mundo pega o resto, ou eles vão olhar esse mercado universal que eles têm que fazer. Porque a gente não vai determinar o exponencial conhecimento que a gente tem. Então, o crescimento é exponencial, a economia não. Entendeu? Isso está dissociando demais. Então, eu estou buscando soluções tecnológicas cada vez mais fantásticas, mas para cada vez um número menor de pessoas. Então, isso é uma coisa que me preocupa demais há muitos anos. A segunda coisa é como a gente enfrenta hoje a questão da prevenção, né? Com questões culturais que foram colocadas. Porque é fácil eu te falar de sedentarismo, mas como é que eu enfrento a violência urbana, o modo operante que você pega carro para ir ali? Eu falo dos alimentos, mas como é que eu enfrento hoje a questão de voltar a falar, Natália, você tem que fazer comida de fogão. O que é isso? Cozinhar comida. Que horas que você faz isso na sua vida? Como é que hoje eu consigo ter um tempo de perenidade maior dos alimentos sem provocar câncer? Como é que hoje eu enfrento a questão do que eu falei dos frentistas, que eu não quero perder emprego de ninguém, mas eu quero proteger, que eu estou vendo que ele está inalando uma coisa que vai ser muito ruim para ele, mas eu não quero tirar emprego de ninguém numa sociedade hoje que exclui emprego e não inclui emprego. Então, eu acho que a gente hoje, os determinantes comerciais têm... Como é que a gente enfrenta essa questão dos vapes? Né? Que é uma questão hoje de narrativa, muito mais simbólica do que verdadeira. Porque eticamente não tem mais, tem um simbolismo. E isso hoje não é o mesmo enfrentamento que a minha geração teve. Essa geração hoje ela tem acesso de games, de outras coisas que nem façam parte do meu universo. Hoje, como gestor, de pensar uma política pública para game. Eu não conheço aquele universo. É um universo muito novo. Eu preciso de gente jovem pensando, olhando, vendo. Você está entendendo? Porque hoje a gente fala de um produto e eu me dei conta que se você fala de um produto ruim, você pode vender e usá-lo mais por ele ser ruim. A gente está vendo esse estímulo a jovens se suicidar. Como é que é isso? Isso é uma coisa que não passava na minha cabeça. Como é que isso acontece? Acontece porque você tem leituras e linguagens diferentes. Então, eu acho que a saúde ampliou o seu conceito da percepção. Ela é mais holística, isso. Não é assim, eu tenho uma doença, qual o remédio que eu tomo? Não, vamos falar. Não, ela tem aspectos culturais, ela tem outros aspectos comportamentais, ele tem aspectos de informação, ele tem... E que se a gente não consegue hoje ter a gente não consegue modificar as coisas. Então, eu acho que você tem uma pauta extraordinária de coisas e o câncer, pela sua complexidade, ela te permite inserir em todos. Eu estou à tua disposição sempre que for possível, aí, contribuindo dentro dos meus limitados conhecimentos, que eu sou um médico assistencial que faço gestão há pouco tempo, mas que sempre procurei ter essa visão holística. Queria te agradecer demais, foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigada por trazer tantas reflexões, dar uma aula aqui em vários contextos. Obrigada de verdade. Pô, que bom. Muito bom. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o canal do Futuro da Saúde, não deixe de assinar. Até mais.